Já, minha gente. Passou de meio-dia, mas não almoçamos, eu vou num boa tarde aqui para ficar. Deixa eu aproveitar enquanto não ligaram esse relógio do pânico, para explicar. Então, vocês ouviram? Oi, presidente, Rodrigo Maia chegou aí, tudo bem? Bom dia. O Ronaldo Caiado não conseguiu o teto para voar, nossa ideia era fazer uma espécie de debate com 3 pré-candidatos. Enviou essa mensagem. Meninos, porque o Aldo tem espírito jovem, né? Gosta de ser revolucionário até o fim da vida, começa comunista, termina secretário do Ricardo Nunes, no Democracia Cristã, vamos entender, né? Nem por isso vai ser um papo menos dinâmico, a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de eleição, a gente vai falar de proposta, quero ouvi-los. Teremos 15 minutos, é isso? Vou só pedir para me confirmarem aqui. Queria trabalhar com um pouquinho mais de tempo, já que somos 3. Eu acho interessante começar esse debate, porque nós temos 2 modelos muito distintos de pré-candidatos aqui, pelo menos na forma, né? O Aldo Rebelo foi tudo, foi deputado 5 vezes, 6 vezes presidente da Câmara dos Deputados, ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, ministro de Dilma Rousseff, ministro de Michel Temer, trabalhou com Ricardo Nunes na Secretaria de São Paulo, foi do Partido Comunista ao Democracia Cristã, onde ele está hoje. O Renan Santos começou na rua, né? É fundador de um dos maiores movimentos de rua do Brasil, fez uma bancada, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e agora fundou o próprio partido, pré-candidato pelo Missão. Vou começar pelo Aldo. Explica um pouco por que você decidiu percorrer essa trajetória toda da esquerda, de fato, de uma militância de mais da metade da sua vida, para onde o senhor está hoje. O que te levou à direita, digamos assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, Daniela. Boa tarde, Renan. Lamentar que o meu amigo Caiado não pôde comparecer. Esse aeroporto é perigoso. Foi aqui onde se deu o acidente com Eduardo Campos. Então, é preciso ter cuidado. Daniela, a minha trajetória acompanha as minhas convicções. Eu penso o que sempre pensei do Brasil. Defender o desenvolvimento do país, defender a soberania, defender a redução das desigualdades, defender a democracia, que foi a minha vida. Eu fui estudante na época do governo militar, lutando pela anistia, lutando pela Constituinte, pela liberdade de imprensa, lutando pelo desenvolvimento do Brasil. Fui ministro do presidente Lula com essa agenda, fui relator de Código Florestal, de lei de transgênicos, critiquei demarcação de Raposa Serra do Sol e penso mais ou menos a mesma coisa. E a minha pré-candidatura se dá em torno do objetivo de fazer parte desse debate. O Brasil é um país rico e interditado. O problema do Brasil não é de capital, não é de investimento, não é de tecnologia. O problema do Brasil é uma interdição institucional. É o Supremo que proíbe uma Ferrogrão, o Ministério Público que proíbe o petróleo, o outro que proíbe Autazes, potássio, o outro que proíbe uma ferrovia, uma hidrovia. Tudo no Brasil está interditado. É preciso desinterditar o Brasil. Uma mina de potássio não, de terras raras, autorizada, rendeu 14 bilhões de dólares. Nós poderíamos ter 200 minas dessas, mas tudo isso está interditado. Então, o primeiro debate é desinterditar o Brasil. Como é que vai fazer o ajuste fiscal? Eu já deixo o senhor retomar a ideia, porque se eu não segurar o relógio aqui, o senhor vai que vai, porque eu conheço. O senhor fala que o Brasil está interditado e que isso é um problema institucional. Renan, muita gente vê o MBL como parte dessa disrupção, digamos assim, né? Que ganhou as ruas em 14, 15, 18 deu o fruto institucional mais forte, foi o Bolsonaro presidente. Você se vê parte da solução ou do problema? Olha, eu me vejo integralmente como parte da solução, até porque o MBL foi parte da solução de um país que despertou. Mas o que há no surgimento da direita é uma crise de liderança. A liderança de direita brasileira, que era o Jair Bolsonaro, era um completo idiota. E aqui já me apresentando, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, fundador do Partido Missão, fundador do MBL, futuro presidente desse país, e quero colocar as coisas de maneira bem clara. Todo mundo perdeu tempo e gastou muito tempo no debate político brasileiro, discutindo um projeto morto, que é o projeto das esquerdas brasileiras,
E a resposta a isso, que foi um projeto natimorto, que é o projeto do bolsonarismo, que nunca teve proposta para o Brasil. E muita gente falou, a resposta a isso seria a polarização. Ah, não, tem uma polarização e nós vamos ficar presos nisso. Alguns dos pré-candidatos que deveriam estar aqui presentes, o Zema e o Caiado, adotaram um caminho. O caminho de seguirem na sombra do Bolsonaro. É um jogo. Flávio Bolsonaro foi pego no escândalo, eles nada... O Zema ensinou, olha, isso está meio errado. Não está meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, me desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes que estão aqui presentes, mas é isso. E nós não podemos permitir que escroques assumam a presidente da República e tampouco um grupo político que está presente hoje, o petismo, que vai ficar rifando o nosso futuro. Nosso futuro pode ser incrível e glorioso. Em 30 anos o Brasil tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo. E eu estou propondo, junto com uma geração toda nova, não à toa lidero essa geração nas pesquisas, um tipo de Brasil que vai poder enfrentar todos esses problemas, enfrentar a questão das terras raras, ganho de produtividade e assim construir um grande futuro. Então vamos começar bate-bola rápido aqui. Aldo falou de ajuste. Pré-candidato, começa o ajuste fiscal por onde? Pela receita, tá certo. Tem que ser pela retomada do crescimento. Você pode cortar despesa? Pode. Vai enfrentar a resistência do judiciário, do Supremo, das corporações, mas pode cortar despesa. O desperdício é grande. Mas o ajuste ou é feito pela receita, ou o país amplia a base da arrecadação, porque o presidente Lula quer aumentar a arrecadação aumentando impostos. O resultado é a maior fuga de domicílios fiscais do Brasil, fuga de empresas para o Paraguai e para a China. Quem não quebrou? Quem imaginou que grandes empresas que quebraram recentemente iam quebrar? Então, o ajuste tem que ser aumentando a base da arrecadação e, se possível, com a redução da carga tributária. Aumenta a base da arrecadação como? No andar de cima? Olha a plateia. Aumenta a base da arrecadação como? Taxando o andar de cima? Falei para o senhor ver bem a plateia. Aumentando a base da arrecadação e, se você aumenta a base da arrecadação, olhe, se o país passar a crescer 4% por ano, a curva de juros vai embicar para baixo. Se o país passar a crescer 4% por ano, a relação dívida-PIB vai embicar para baixo. E aí você pode reduzir, inclusive, a carga tributária para evitar que as nossas empresas vão para a Guiana, vão para o Paraguai, vão para a China. Você pode fazer isso aqui. Então, o ajuste é aumentando a receita pelo crescimento da economia. Qualquer economista sabe disso. 4% de crescimento, o Brasil não terá problema para enfrentar. Renan Santos, é fato, se foi eleito o seu ministro da Fazenda, é o Kim Kataguiri, qual é a receita do crescimento ou do ajuste fiscal dele? Seria um ministro maravilhoso, Kim Kataguiri, o deputado que protocolou a PEC, que resolve a questão na área da despesa, vou discordar do meu amigo Aldo. Nós temos que fazer um ajuste na área da despesa, e a PEC protocolada que já endereça esse assunto, é uma PEC de 3,3 trilhões em economia em 10 anos, é uma PEC justamente que o Kim começou a endereçar. Temos que começar a andar pela área da despesa, porque temos que dar um choque de credibilidade nas contas públicas do Brasil. O choque de credibilidade vem, os investimentos vêm, e a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, que é o crescimento somado ao fim da tensão no longo prazo para os investidores, entendendo que o Brasil será um país capaz de arcar com seus compromissos. Essa é a base de um crescimento econômico sustentável e mais, todas as experiências internacionais e a literatura séria a respeito dão conta de que o ajuste mais duradouro é sempre o ajuste no campo da despesa, que é o que nós vamos fazer. Corta onde? Me explica. Porque é fácil falar cortar na despesa. Vamos cortar a despesa. Como? Não, no que é mais impopular, Dani. Eu vou começar já com o mais impopular. Desindexando tanto a aposentadoria quanto o BPC do salário mínimo. Ninguém vai querer falar isso nas eleições. Os demais fiscalistas que colocam ali, volto a colocar. O Flávio disse que não ia ter proposta, ia dançar, provavelmente estaria dançando aqui nesse palco. O Zema não quer falar do assunto, disse que só vai privatizar a Petrobras. Então não garante reajuste real de salário mínimo, nem de aposentado. O reajuste é feito na inflação e o presidente pode fazer o ajuste real. O que não dá para ter são os gatilhos automáticos. Gatilho automático acabou. Desvinculação, temos que fazer uma nova reforma da Previdência e tem que ter coragem de fazer isso e falar isso em público, igual o Milei falou. Não adianta a gente se esconder, senão a gente vai meter um estelionato eleitoral no eleitor e eu não estou afim de fazer isso. Gostei do ritmo, Aldo. Reforma da Previdência 3.0, 4.0. O Lula fez 2, mais ou menos, né? Temer tentou, Bolsonaro teve, Paulo Guedes a versão dele. Como faz? Porque a conta não fecha ainda. O problema econômico é parte do problema político. O Brasil vive um ambiente, uma situação onde quem tem poder é concedido por uma norma, por uma Constituição. A autoridade é concedida por uma biografia, por um comportamento. Respeito entre as instituições tem que ser
pelo poder, mas também pela autoridade. No Brasil, infelizmente, quem tem poder não tem autoridade. E é preciso recuperar, no exercício do poder, a autoridade de quem o exerce, que no Brasil acabou, no Congresso, no Executivo e no Supremo Tribunal Federal. Essa que é a verdade. Da Previdência ele não falou, mas falou de Judiciário. Eu quero saber, reforma do Judiciário é uma pauta que está em voga hoje. Qual é a sua? Claro que a reforma do Judiciário tem que começar com uma emenda à Constituição, que tem que ser apresentada no primeiro dia do governo, um emendão, eu chamo de emendão. Todos os artigos que dão ao Supremo o poder de interferir e substituir os demais poderes têm que ser revogados, senão o país se torna ingovernável. O Supremo é quem decide se tem CPI, se não tem. O Supremo é quem decide sobre matéria tributária. O Supremo é quem decide sobre orçamento. Isso não está na Constituição, isso se chama usurpação de atribuições e gera, não é apenas insegurança jurídica, isso é pior, é insegurança institucional entre os poderes. Eu ou tenho você dúvida enfrenta se isso ou o país é amplia ingovernável. ou diminui a insegurança institucional, mas quero ouvir qual é a sua proposta de reforma do Judiciário, Renan. Judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade, e não mais como última instância do processo legislativo. E mais, ministros do STF não podem ter escritórios ligados a eles fazendo negócio por aí, todo mundo sabe que isso ocorre. Decisões monocráticas têm que acabar, tem que haver filtro de entrada, são 8 mil ações que rolam no STF brasileiro, enquanto na Suprema Corte Americana são 50. Nós temos que criar uma corte que cuide do tal do foro privilegiado, feita por desembargadores com mandato de no máximo de 2 anos. E concordo na temporalidade com o ministro Aldo. Tem que ser logo no início do mandato. Um presidente que chega com moral, coisa que infelizmente os que estão primeiro nas pesquisas não têm, ele tem que chegar com essa moral e não para guerra com o STF. Eu não quero guerra. Eu quero que todo mundo tenha suas atribuições. E aí sim o poder executivo recupere seu poder de executar. Porque o que o Brasil está faltando é poder de execução. É fazer as coisas acontecerem. Minha geração está de saco cheio de ver as coisas acontecerem no nosso país. Deixa eu puxar vocês para o plano terreno, porque o Missão Partido Novíssimo vai para a primeira eleição agora, e o Democracia Cristã, partido antigo, nunca teve uma representação que pudesse garantir uma base para qualquer governo. E vamos olhar o Congresso de hoje, né? Nem Bolsonaro teve maioria tranquila, nem Lula teve maioria tranquila. Na verdade, tranquilidade é uma coisa que não tem desde que o Congresso... Oi, Rodrigo Maia... Inventou o orçamento impositivo, passou pelo secreto e agora está aí no meio do caminho. Como é que faz para governar sem base, Renan? Porque maioria você não vai ter. Vai ter que ter base. O presidente da República vai construir base. Meu partido hoje é um partido basicamente pequeno, porque ele tem 6 meses de idade, mas, na hipótese cada vez mais provável de vencer a eleição, o meu partido formará a maioria. Eu também terei inúmeros deputados eleitos por ele. E eu vou conversar com as lideranças partidárias em Brasília, sem medo de composição, Daniela. O que eu não vou ter é composição baseada nesse jogo imundo que está rolando hoje. Não dá. O Brasil não pode ser tocado pelo Centrão, e eu digo mais, quem manda na lógica atual do Centrão são os parlamentares dos estados menos... Mas vai negociar com quem, Renan? Porque o partido que mais cresceu no Brasil é o PSD, o MDB, vou o maior número conversar com de eles. prefeitos. Só que eu não vou conversar com a banda podre. Todos os partidos têm nomes bons para indicar. Não tenho problema nenhum em trabalhar com eles. O problema que eu vou ter é ser indicado no sistema de incentivo mais imundo que tem, que é baseado na troca de favores mais baixa. Num governo nosso que vai ser eleito com projeto, eles vão participar e vão vencer comigo no projeto. Entrar no jogo para roubar, eles vão ser tocados para fora. Aldo. Olha, está ali o Rodrigo Maia, era o líder da oposição, quando eu era líder do governo, presidente da Câmara, e havia ali um governo de corresponsabilidade. Havia diferenças grandes. Era um líder combativo, fazia uma oposição muito dura, ele, ACM Neto, Ronaldo Caiado também. Mas a gente dialogava. Eu fui no casamento do ACM Neto. Imagina hoje uma reunião social entre líderes de governo e de oposição. Quando o Brasil atravessou a regência, com guerras civis simultâneas, o Dom Pedro II chamou o Marquês de Paraná e disse, faça um gabinete de conciliação. O país voltou a crescer, teve paz, fez ferrovias. O Brasil precisa de um governo de conciliação, um governo de união nacional, que não vai sepultar as diferenças, elas vão continuar existindo. Mas será que o país não tem nada em torno do que se unir? Será que retomar o desenvolvimento não une o país? Empresário, trabalhador, classe média? Será que o país reduzir desigualdades não une o país? Eu sei que isso aí pode ser uma coisa... O romantismo, que eu não vejo outra forma de fazer política, tem que ter romantismo.
um governo de união nacional, um gabinete de conciliação que deixe o país respirar em torno do que une, porque os problemas unem o país. Se os problemas unem, pelo menos uma parte da solução tem que unir. Então fica aí para quem tiver esse desafio, pensa nisso, senta, conversa, discute, as divergências são essas, mas isso aqui une o país, como nós tivemos condições de fazer durante muito tempo lá no Congresso Nacional. Eu não quero deixar Vossas Excelências saírem daqui sem falar do assunto que preocupa muito o brasileiro hoje, que é segurança pública. Então, eu vou pedir licença ao João Camargo e à Camila. A gente tem ainda 10 segundos aqui. Eu vou botar mais um minutinho no meu relógio. Renan, você falou até em pena de morte no Brasil. Estrutura para a gente rapidamente aí qual é a sua ideia para a segurança pública. Gostaria de ter, mas precisaria de uma constituinte. O meu governo, e pegando um gancho de um tema importante, um governo de união nacional é um governo que vai declarar guerra ao crime organizado e vai eliminar toda e qualquer possibilidade de ocupação territorial. Estamos fazendo um evento hoje no Guarujá. A região do Guarujá, a região toda da Baixada, é uma região tomada pelo PCC. Membro do PCC, ou vivo na cadeia, ou morto, apenas para a eternidade. Esse é o papo. Ele cravou 30 segundos, Aldo. Eu creio que você tem que separar o que é o crime comum do crime organizado. O cidadão que comete um crime no trânsito, não tem antecedentes criminais, ele vai ter direito à audiência de custódia, habeas corpus, etc. O crime organizado não pode ter isso. Você tem que ter, dura a expressão, leis de exceção para o crime organizado, para que o Ministério Público, as polícias militares e civis e o judiciário possam agir com eficácia contra o crime organizado. Preciso interromper. Se não for assim, você não vai resolver o problema. Leis de exceção para o crime organizado, que a Justiça, a Polícia e o Ministério Público tenham condições de enfrentar, porque não pode ser tratado como mais um crime comum. Deixo aos colegas da imprensa a missão de, sem fazer propaganda partidária aqui, para o novo partido, deixo com vocês a missão de seguir questionando os pré-candidatos. Boa tarde. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Poder da Onça, toque nas notificações e deixe o like. O futuro é glorioso, amigos. Até breve.